Cruzeiro 4, Grêmio 3. As cabulosas estreiam no Campeonato Brasileiro com vitória, com 3 pontos, num jogo em que aconteceu um pouquinho de tudo, né? Eu tenho tentado trazer vídeos um pouco menores aqui pro canal, um pouco mais palatáveis pro formato do YouTube, mas fica difícil, né, gente? Como que fala pouco de um jogo como esse? Vamos tentar. Mas antes de eu dar sequência, eu queria pedir para você conferir se tá inscrito aqui no canal. Percebi aqui pelas métricas que grande parte do público que assiste os vídeos não tá inscrito e não faz sentido nenhum, então se você gosta do canal, se é um assunto que te interessa, se inscreve, ativa o sininho. Com o Campeonato Brasileiro bombando, a tendência é que eu esteja aqui no seu YouTube quase que diariamente, tá? Pois muito que bem. Vamos lá. Um jogo de 2 tempos bem distintos. Eu acho que todo mundo consegue enxergar isso com clareza, mas eu acho que, para além disso, eu vejo que o jogo do Cruzeiro, o primeiro tempo ruim do Cruzeiro começa, na realidade, depois do primeiro gol do Grêmio. Na minha opinião, o Cruzeiro inicia a partida bem, o Cruzeiro com uma estratégia, né, de até muito usual desse time, de fazer uma pressão alta, e o perde-pressiona ali no último terço vinha funcionando bem, o time conseguia recuperar as bolas numa zona assim, onde você consegue gerar bastante perigo para o adversário, mas falhava no acabamento dessas jogadas, então por vezes recuperava essa bola, mas não conseguia finalizar. E até se vocês pegarem as estatísticas do jogo, o Cruzeiro teve uma finalização no primeiro tempo, então você tem um volume interessante ofensivo, né? Você consegue recuperar a bola no último terço, que é a zona onde você consegue gerar o maior perigo possível para o adversário, mas não consegue finalizar essas jogadas ali, faltando um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de levantar a cabeça, de escolher o melhor passe, de finalizar um pouco melhor. E aí, por vezes, um pouquinho de velocidade também. E aí a gente acabou desperdiçando essas oportunidades criadas pelo time. E aí, num lance que o Grêmio chega, consegue um escanteio e na cobrança de escanteio faz o seu primeiro gol. Tanto nesse primeiro gol quanto no segundo, que é de um cruzamento, eu sinto que o Cruzeiro se posiciona mal para se defender do ponto de vista de bola aérea. Então aí eu acho que é um sinal de alerta. Você tomar 2 gols de bola aérea assim em um tempo de uma partida é algo para a comissão técnica ficar de olho. Acho que, obviamente, né, gente, terceiro jogo do ano, primeiro do campeonato, normal que não esteja tudo perfeito, mas eu acho que é um sinal de alerta. É um time que tem uma bola ofensiva, uma bola aérea ofensiva muito boa, mas que ontem deixou bastante a desejar na bola aérea defensiva. E aí, depois do primeiro gol do Grêmio, o Cruzeiro começa essa derrocada, né, que vai até o fim da primeira etapa dessa partida. Me parece, assim, a sensação que passa é que o time queria buscar o resultado, né, a igualdade do placar a qualquer custo, e aí começa a abusar de lançamentos, né, desde ali da zaga, buscando as nossas atacantes, as nossas meias, e essas jogadas, assim, pouquíssimo efetivas. Na transmissão, dava para ouvir o Jonas pedindo para o Cruzeiro ser vertical, para o Cruzeiro jogar para frente, só que, assim, dá para você ser vertical e jogar para frente sem necessariamente abusar desses lançamentos, né? Eu acho que se você faz um jogo de troca de passes progressivos e rápidos, você também tá fazendo um jogo vertical e um jogo de transição rápida. Então, e que é muito mais a cara desse elenco, é muito mais a cara das características das atletas que a gente tem. E quando o Cruzeiro opta por fazer esses lançamentos, que também não é errado, né, gente? A questão é que, assim, as características das atletas que a gente tinha em campo não eram características de atletas que vão ficar brigando no alto com as zagueiras e que vão ganhar essa bola. Seja de cabeça, seja no corpo, não é muito a característica do nosso time. Então a sensação ali era que o Cruzeiro, depois do gol, quase não ficou com a bola, porque a todo momento tentava essa ligação direta, as nossas atletas não conseguiam reter essa bola, então bola quebrada, bola com o Grêmio, e aí tentava de novo, recuperava, lançamento e por aí vai. Acho que dá para fazer lançamentos, assim, mas pelas características do nosso elenco, se for para fazer, tem que ser aquele tipo de lançamento, assim, no ponto futuro, para a atleta fazer aquele movimento de facão e buscar essa bola, meio que pegando a última linha ali da zaga, quase que na linha de impedimento, assim, aí tem que ter um excelente posicionamento para não ficar impedida, né? Mas seria nesse sentido, para buscar essa bola no ponto futuro e fazer a finalização ou um cruzamento para quem vem de trás finalizar. Da forma que estava sendo feito, não estava surtindo efeito, e aí o primeiro tempo, o Grêmio consegue mais um gol, e o primeiro tempo acaba, assim, com a pior sensação possível. Eu até comentei na hora no Twitter que tinha muito tempo que eu não via um primeiro tempo tão ruim do Cruzeiro, assim, eu de verdade até agora não me lembro a última vez que eu vi um primeiro tempo que me deixou com uma sensação tão ruim. Aqueles 15 minutos ali entre o primeiro e o segundo tempo, eu realmente fiquei um pouco chocada, porque me passou a sensação de que
todas as coisas boas que o time tinha feito contra o Bahia e contra o Corinthians não estavam ali. E aí você fica assim, gente, mas em tão pouco tempo, né? Como que tem uma ruptura tão grande daquilo que vinha sendo feito? Mas para minha grata surpresa, e acho que para de todo mundo que estava lá no estádio e também da torcida acompanhando em casa, o time volta muito bem para o segundo tempo. Volta com uma outra estratégia, muito claramente o time continua tentando ser vertical, mas adota uma estratégia diferente para ser vertical. Então, você consegue ver uma troca de passes, uma aproximação, por vezes algumas triangulações, e aí o futebol das nossas jogadoras ali do meio para frente começa a aparecer, aquelas que decidem começam a decidir. Então, a gente tem uma partida excelente de Gabi Soares, por exemplo, para mim a melhor em campo, mas também Pribac, a própria Bianca, que ainda longe do ritmo ideal, mas mesmo assim é muito impactante no jogo. A Gabi Rodrigues entra muito bem, né? Consegue preocupar a defesa do Grêmio de uma forma que a gente não conseguiu no primeiro tempo. É premiada com uma semi-assistência ali, né? Um negócio meio sem querer, mas também tá valendo. Letícia, apesar de não ter feito gol, sempre incomodando muito, sempre dando opção, sempre gerando dúvida na zaga adversária. Então, uma centroavante que eu gosto muito. E, enfim, o time começa a jogar, a coisa começa a fluir. E logo no início do segundo tempo é muito claro, assim, que os gols vão sair naturalmente, principalmente depois que sai o primeiro, da Gabi. Para mim, ali ficou muito claro que o Cruzeiro buscaria essa virada, né? E buscou duas vezes. Não por uma questão de torcer ou acreditar ou isso ou aquilo, mas porque o time vinha produzindo para isso, né? E o Grêmio, ao contrário, tinha muita dificuldade de assimilar essa mudança estratégica do Cruzeiro, não conseguiu jogar no segundo tempo, sofreu muito com o nosso time. E aqui vale dizer que o Grêmio é um time muito qualificado, tá? Então o Cruzeiro conseguiu realmente imprimir assim, uma superioridade ali, ficar muito com a bola no campo de ataque, fez o Grêmio sofrer e puniu, né, nas oportunidades que criou. Então acho que as atletas são de parabéns por ter, durante o segundo tempo, buscado o gol o tempo inteiro, acreditado, né, na capacidade delas próprias de buscar esse resultado, e principalmente por ter buscado pela segunda vez, né? Eu acho que eu quero fazer uma nota sobre a arbitragem, mas falando de uma forma, focando um pouco mais nas atletas que são e deveriam ser sempre as protagonistas do espetáculo, né? Acho que o Cruzeiro mostrou mais uma vez, assim, uma capacidade mental de estar concentrado na partida e de não sair desse foco, independente do que aconteça no jogo, que é realmente impressionante, que eu acho que em outros momentos faltou. Eu acho que eu já vi o time do Cruzeiro sentir alguns gols, sentir algumas decisões de arbitragem, sentir algumas circunstâncias que ontem, por exemplo, eu não vi. Né, no momento que sai aquele pênalti para o Grêmio recupera a vantagem no placar, ali talvez se fosse em outros tempos o time teria meio que morrido assim animicamente. E muito pelo contrário, a gente viu um time que seguiu tentando, né, seguiu buscando e foi premiado com mais 2 gols e com essa grande vitória. Acho que uma das vitórias mais legais da história do Cruzeiro pelo adversário, pelo contexto da competição. E acho que é uma vitória afirmativa, assim, que mostra que esse elenco de fato, concorda com aquilo que a Bianca falou na entrevista pós-jogo contra o Corinthians, né? É um elenco que está focado em entregar coisas grandes, em buscar um algo a mais nesse campeonato. E, de fato, quem quer buscar um algo a mais no campeonato tem que fazer o que elas fizeram no segundo tempo. Acreditar que é possível reverter um 0-2, buscar o resultado mesmo quando você busca o empate, a equipe do lado de lá faz mais um gol, você vai lá e busca de novo. Acreditar na própria capacidade, correr umas pelas outras e, acima de tudo, o grupo, né? Acima das individualidades, o grupo. E eu vejo muito isso nesse Cruzeiro, assim, quando você pega a comemoração ali do quarto gol da Gisele, todas vindo comemorar juntas, assim, a expressão, né, facial, a linguagem corporal, você vê o tanto que elas estavam focadas nisso, você vê o tanto que elas estão juntas nesse objetivo. Tem uma foto que dá para ver a Clarinha lá na arquibancada comemorando igual uma doida, e isso porque ela saiu lesionada, né? Então, assim, é um time que tá muito junto, né? É um time que tá um grupo que parece estar muito fechado, parece acreditar muito na sua própria capacidade, que parece estar muito fechado com o Jonas também, o que é muito importante, e a gente vai falar sobre o Jonas daqui a pouquinho. Mas é o tipo de vitória para deixar o torcedor, assim, acho que muito otimista com o que esse time pode fazer daqui para frente. Eu não sou lá das pessoas mais otimistas do mundo, né, gente? Eu tenho a coisa da cautela comigo, mas eu acho que quando um time com esse nível de qualidade técnica se entrega dessa forma, né, e acredita dessa forma, a gente está muito próximo de ver coisas muito grandes e muito boas desse grupo. Então, estou muito feliz com o que eu vi nesse domingo em Nova Lima. Todas as atletas, sem exceção, de parabéns pela entrega, de parabéns pela partida que fizeram e por mais uma vez conseguir se recuperar dentro do próprio jogo. Então,
de novo, assim, eu sinto que o time meio que cria a própria adversidade, e aqui eu não tô de forma alguma tirando o mérito da equipe do Grêmio, que fez o seu jogo, abriu 2-0, mas eu sinto que o Cruzeiro, por tudo que eu citei ali do primeiro tempo, dificultou o próprio jogo, né, e criou as próprias adversidades e precisou buscar. Mas é muito interessante quando o time consegue se recuperar das adversidades dentro da própria partida, né, não ficar aquela coisa de, vamos aprender as lições para o próximo jogo. Não, já aprender, virar a chave e conseguir se recuperar dentro do próprio jogo. Esse é o cenário ideal. Então elas estão de parabéns por isso, mais uma vez. Segunda partida na sequência em que, para mim, a sensação no final é muito boa, apesar de que contra o Corinthians foi uma derrota, mas ali eu já via sinais positivos e agora contra o Grêmio ainda mais, né? Acho que é um time que se impôs. E o time que realmente quer buscar um algo a mais no campeonato, ele tem que se impor. Então, elas estão de parabéns por isso. A missão desse primeiro jogo era vencer, era buscar os 3 pontos, independente de jogar bem ou não. Confesso que não esperava 7 gols nunca nesse jogo, tava esperando, assim, um 2-1, 1-0, um negócio bem, assim, aquele placar bem magrinho. Foi um placar magro, mas com muitos gols, né? Não esperava de forma alguma. Mas o importante era vencer, era começar bem o campeonato. Essa primeira rodada já teve aí algumas equipes que tropeçaram, equipes que brigam pelo G8, então cada ponto vale, e em especial dentro de casa, contra um adversário direto, era fundamental não só pontuar, como tirar pontos delas também. E o Cruzeiro conseguiu cumprir essa missão e são todas de parabéns por isso. Quero falar sobre arbitragem, quero falar sobre Jonas Urias. Sobre a arbitragem, gente, é mais uma vez uma arbitragem muito fraca, para mim, decisões muito equivocadas, tanto que prejudicam o Grêmio quanto que prejudicam o Cruzeiro. Foram 3 pênaltis marcados, né? Com a exceção do primeiro, que eu acho que não tem muita dúvida, não tem nem muita reclamação ali do time do Grêmio, os 2 pênaltis, tanto a favor do Grêmio quanto a favor do Cruzeiro, assim, é indefensável, né, gente? Eu acho que mesmo sem VAR, são lances muito tranquilos de você ver, não? Para mim, assim, a Isa sequer encosta na atleta do Grêmio, nem com o braço, nem com a perna, não há nenhum tipo de toque. E o lance, logo na sequência, a árbitra assinala um pênalti na Bianca, que para mim também, assim, não foi nada, com todo respeito, mas para mim a Bianca espera o toque, né, cavou, em bom português. Várias decisõezinhas equivocadas aqui e ali, e enfim, arbitragem que não consegue controlar a partida, né, que não consegue, o que vai enervando, né, as partes, às vezes não é nem esses lances capitais que definem o jogo, né? Um gol para lá, um gol para cá, através desses pênaltis que, na minha opinião, não foram. Mas é a falta de critério, né? É uma falta que você dá aqui e acontece a mesma falta ali, você não dá. Um cartão amarelo que você dá aqui e ali tem uma falta igual e você não dá cartão amarelo. Então, isso vai enervando as partes, não só as atletas, como as comissões técnicas, e assim, é difícil, mas a gente tem que ser muito honesto, assim, e muito frio para falar de arbitragem. É o padrão, né? Infelizmente, é o padrão da arbitragem brasileira. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você acompanha o futebol até para além do Cruzeiro, você assiste o masculino e o feminino, você estava assistindo os estaduais, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, toda rodada tem polêmica, toda rodada tem um lance que você fica, não é possível que o árbitro marcou isso, e marcou, né? Então, não foi diferente, né, nesse jogo do Cruzeiro. Em outros jogos da primeira rodada do Brasileirão Feminino também tiveram lances polêmicos de arbitragem, e assim, polêmica ainda passa aquela sensação de um lance ajustado, de um lance interpretativo, de um lance difícil de marcar, mas em muitos casos, como inclusive nesse jogo do Cruzeiro e Grêmio, os lances capitais onde há erro, para mim, da arbitragem, não são lances difíceis, né? São lances que, até com a câmera assim da transmissão, que não era das melhores, muito claro que foi ou que não foi pênalti, né? Muito claro que a falta era para cartão amarelo e expulsão, ou se não era. Então, assim, acho que é uma nota chata que tem que fazer. Eu não gosto de falar de arbitragem. E não é igual os treinadores de todos os clubes que falam que não gostam de falar de arbitragem, só falam de arbitragem. Eu realmente não gosto, porque eu não acho que o Cruzeiro é perseguido pela arbitragem. Eu acho que a arbitragem ela é ruim estruturalmente, e aí ela acaba prejudicando todos os clubes, né? Em algum momento você vai ser prejudicado pela arbitragem. Então, diante disso, eu acho que o que nos cabe é falar sobre aquilo que a gente tá vendo, não dá para ignorar, porque é algo que impacta no jogo. Então, assim, adoraria não citar, né, a arbitragem, mas é só realmente quando ela não for protagonista do jogo, como tem sido, né, e foi nessa partida no Castor. Sobre as atletas, eu acho que elas precisam assimilar que
não dá para deixar o resultado no limite, porque às vezes uma decisão equivocada da arbitragem coloca todo o seu trabalho da semana e aquilo que você construiu em campo por água abaixo, e é sempre muito frustrante. Se é frustrante pra gente que é torcedor, imagina para quem entra em campo. Então, sempre que possível, definam um jogo, não deixem para depender, né, de uma decisão de arbitragem, porque a chance de ser uma decisão equivocada é muito grande. E para a diretoria do Cruzeiro, e aí principalmente a Bárbara, né, que é a diretora do futebol feminino, e também para o Jonas, que é o comandante da comissão técnica, que são pessoas que têm microfones, né, que estão dando entrevista coletiva com mais frequência, é necessário reclamar. É necessário jogar luz em cima desses erros que prejudicam o clube, é necessário protocolar os lances, enviar a CBF, usar as redes sociais do clube para isso, e eu acho que, inclusive nas vitórias, né, porque não dá para deixar passar batido. Ontem o resultado poderia ter sido diferente em função de erros de arbitragem, e aí é difícil, né? Não dá para aceitar. E aí acho que o clube, já vejo alguns movimentos por parte da Bárbara e do Jonas, do clube, enquanto institucionalmente, nas redes sociais, acho que tem que intensificar isso e é reclamar. Antes, durante e depois. É assim que todos os clubes fazem, né? Enquanto não se sentarem à mesa para resolver junto com a CBF o problema que é estrutural nas raízes, vai ter que ser assim. Então, paciência, né? Vamos torcer para que no próximo jogo seja melhor, mas a gente já sabe que a média é essa e não tem muito o que fazer. Eu quero falar sobre o Jonas e sobre a escalação. Olha, o Jonas ele não é um treinador conhecido por repetir escalação, por ter um time titular ideal que ele repete sempre que possível, né? Pelo contrário, ele é um treinador que até o momento no Cruzeiro ficou marcado justamente pela capacidade de mudar, de inovar, inclusive quando é necessário, né? E essa foi a tônica do trabalho dele no ano passado. Ele mudou muito porque ele foi forçado a mudar. Esse ano, com mais peças à disposição obviamente, ele ainda tem atletas fora de combate, mas tem um elenco bem mais recheado nesse momento do que ele tinha, do que ele teve na maior parte do ano passado. Ainda assim ele opta por girar, ele opta por fazer ali uma espécie de rodízio, muda bastante a escalação de uma partida para outra. São 3 jogos no ano até aqui, 3 escalações diferentes. Eu confesso que não gosto muito, eu acho que é necessário que o time pegue ritmo de jogo, entrosamento, e essas coisas só vem jogando. Então, eu entendo a necessidade do controle de minutagem e de carga, mas eu acho que é plenamente possível fazer isso tirando as atletas ao longo da partida, né? A gente tem, num jogo normal, 5 substituições, ontem foram 6 em função do protocolo de choque de cabeça, né? Então, a gente está falando aí, 5, você está falando de mudar meio time de linha, 6, mais da metade. Então, dá para fazer, né, esse controle de carga e de minutagem sem necessariamente começar com as suas atletas tidas como titulares no banco. Não foi o que o Jonas optou ontem, ele mexe bastante no time, inclusive na goleira, né? Então, fica até a curiosidade pra gente entender se a Tati vai ter sequência, se ele tá fazendo um rodízio. Eu tendo a acreditar que ele vai dar sequência para a Tati, porque rodízio de goleiro é uma coisa assim pouco usual. Eu não acredito que ele vai fazer rodízio de goleiro, mas né, vamos esperar esse jogo do Fluminense para entender isso um pouco melhor. Mas ele muda bastante o time em todas as posições e para mim o time sofre em função disso, né? E aí não é sobre a qualidade técnica das atletas que começaram a partida e que não começaram a anterior, por exemplo. É mais sobre encaixe, é mais sobre ritmo, é mais sobre entrosamento. É natural que sintam mesmo, né? Em cima disso, o time não conseguiu executar bem a estratégia que a comissão técnica traçou no primeiro tempo, e isso é uma coisa que ele fala na coletiva, né? Ele diz que corrige isso para o segundo tempo e o time responde, mas é inevitável a gente pensar que o time que começa o segundo tempo já é muito diferente do que começou o primeiro, com carinhas que a gente tá muito mais habituado a ver, né, no time titular. Ele vai promovendo essas entradas ao longo da partida, e para mim isso é fundamental para que ele conquiste o resultado. Mais do que a correção da estratégia, trazer essas atletas para o jogo, para mim é fundamental. Eu acho que se não fosse necessário, né, se ele sentisse que dava para mexer no jogo, sem mexer nas peças, mexendo só na estratégia, ele não teria colocado as atletas, não teria promovido as substituições. Se fosse uma questão de preservar totalmente, das atletas não estarem aptas a jogar porque precisavam fazer um controle de minutagem mais longo, um controle de carga, ele não teria colocado, né? Ele não correria o risco de estourar uma jogadora na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, se ele promoveu as mudanças, é porque ele sentiu que era necessário. E eu acho que o campo falou isso, né? Eu acho que isso ficou muito claro para quem estava no estádio, para quem estava assistindo de casa. O campo falou com o Jonas ontem. E o campo sempre fala, né? Eu acho que
o treino é importante, né, os amistosos, aquela coisa toda da preparação, tudo isso é fundamental, mas nada fala como o campo. E eu acho que nessa partida do campo falou bastante, em claro e bom som, e aí cabe ao Jonas ouvir e adaptar. Eu acho que ele é um cara que tem uma excelente capacidade de adaptação, já mostrou isso muitas vezes, e aí é adaptar esse ímpeto que ele tem de analisar o adversário e tentar construir uma estratégia que vai neutralizar o adversário, mas ao mesmo tempo sem abdicar daquilo que torna o Cruzeiro o Cruzeiro. Eu acho que às vezes você querer mexer demais assim em função do adversário, claro que tem um ou outro jogo que é bem específico e isso é necessário e até inteligente que você faça, mas você mexer demais naquilo que torna também o seu time forte, competitivo, eu não sei se dá tanto resultado assim. E acho que essa primeira partida, essa primeira amostragem me mostra um pouco disso, assim, que às vezes é preciso primeiro ser o Cruzeiro, né? Primeiro focar naquilo que são as nossas valências, entregar aquilo que é o nosso melhor, e aí, na sequência de prioridades, entender o adversário, quais são as potências e como neutralizar essas potências. Dito tudo isso, quero deixar muito claro que eu não sou contra a rodagem no elenco. Eu acho que tem posições, inclusive, que estão muito abertas, tá? Que tem disputa, e realmente pelo nível das atletas que chegaram, pelas atletas que permaneceram. Então, para mim, o meio-campo, por exemplo, está super em aberto. Eu acho que tem aí muitas jogadoras com plenas condições de serem titulares. E aí, que bom, eu acho que isso é bom para todo mundo. E nas posições que tem disputa, eu acho que ele tem que promover essa disputa nos jogos mesmo e, obviamente, analisar o adversário, buscar aquela atleta que vai oferecer a característica que ele precisa e que o time precisa, mas ao mesmo tempo eu acho que não dá para abdicar daquilo que ele tem de melhor no início das partidas, né? Mas ao mesmo tempo, em outras posições, eu acho que tá muito claro que existe uma atleta que sai muito à frente das outras, e aí, nesses casos, eu acho que não dá para abdicar. Se essa atleta tá bem fisicamente, tá apta, eu acho que ela tem que iniciar até para você não mexer tanto na estrutura, né? E aquelas atletas que entram, elas conseguem entrar num time já um pouco mais encaixado, um pouco mais redondinho, e a tendência é que elas entrem melhor. Quando você promove tantas mudanças ao mesmo tempo, parece que o time tá meio enferrujado, né? Meio engessado, assim, a coisa não flui com tanta naturalidade. Acho que pro início de trabalho, no início de uma temporada, se você puder manter o time uma espinha dorsal ali, o mais coerente possível nas partidas, obviamente levando em consideração a fisiologia, aquilo que a comissão técnica e a área de saúde tem para falar, obviamente que você não vai estourar uma atleta da primeira ou segunda partida, se precisa segurar, segura, mas se as atletas estão aptas, eu acho que elas têm que ter sequência, e aos poucos você vai promovendo essas mudanças, né? Não precisa ser de cara, essas mudanças, esse controle de minutagem, ele pode ser ao longo da partida, até para você entender aquilo que o adversário vai te oferecer ali, se for necessário, você faz alguma mudança de característica. Enfim, eu posso ficar falando mais meia hora aqui, mas a verdade é que o campo falou por mim ontem, e o campo falou por todos nós. Eu acho que cabe a mim, cabe a você, cabe ao Jonas ouvir aquilo que o campo falou, né, e utilizar isso para a sequência. Acho que essa é a grande lição que fica para mim desse jogo. E no mais, parabéns para ele e para toda a equipe. Eu acho que é uma vitória muito, muito grande, que mostra que o Cruzeiro tem plenas condições, sim, de buscar um algo a mais nesse campeonato. A trajetória ainda é muito longa. A primeira etapa é de buscar a classificação e, se possível, uma classificação que nos permita decidir em casa, mas tem muita coisa pela frente. Acho que não é o momento ainda de projetar, agora é buscar ponto a ponto, jogo a jogo, para que lá na frente a gente consiga falar sobre essas coisas. É isso, espero vocês no pré-jogo Fluminense e Cruzeiro, em breve aqui no canal. Um beijo, tchau!